Desculpe o atraso. Gravando já. Carol? Carol tá aí? Bom dia, Carol. Bom dia. Bom dia, Carol. Está de volta, Carol. O que foi que aconteceu? Tudo bom? Tudo bem. Sentimos toda a sua falta na aula passada. Oh, rapaz. Natan ficou... Eu vi na Pô, aula, professor, Carol não veio e tal. dizendo aí, rapaz, que eu tinha partido. Foi, você tinha partido, né? Disse que você tinha migrado para Luiz Mar, falando, rapaz, Luiz Mar é formado em filosofia. Aí pode ter conhecimento de sociologia, mas ele não é de ciências sociais, né? Então, você quer isso? Quer me abandonar? Pode ser, vai lá. Bom dia, gente. Como é que estão? Opa, bom dia. Tranquilidade? Gustavo, bom dia. Gente, tudo na paz? Hoje nós estamos aqui com o ilustre Jonathan do Vale, né? Ele é professor de sociologia, né? Ele vai dar aula também no campus, né? Ele é professor substituto, né? Vai dar aula no campus. Fala com ele, Jonathan, essa é a turma de informática 3. Gente, fala com ele, gente, bom dia. Bom dia, Jonathan. Sou de sociologia, paraibano como vocês, né? Seja bem-vindo ao campus. Formado na UFPB. Mas vocês sabem, a gente fez a divisão, conversamos e tal. Mas vocês sabem que uma turma com Natan, Gustavo, Luiz, Labé, demais, Emily, apesar de Emily ter um passado recente, né, Camila? Temos que discutir, conversar isso com ela. E a ilustre, Sueli, a ilustríssima Ana Carolina. Professor, que passado é esse? De Bolsonaro? Não foi? Eu lembro do terceiro ano. O pessoal falando. Não é isso? Você pensa que eu esqueço? Não é, Adnilton? Vou voltar em Bolsonaro só para defender Emily. Negócio é esse, estamos queimando por aí, olha. Pelo amor de Deus. Aí, por causa de nossa querida Ana e nosso querido Natan. Querida Ana e nosso querido Natan. Eu falei assim, não, Informática 3, vocês vão continuar comigo. Aí eu não sei se vocês vão ficar contentes ou não, né? Aí vocês vão ficar... Grande Felipe, já estava esclarecendo Felipe, pô. Grande Felipe. Eu falei, não, velho. Informática não abre mão. Aí ele vai ficar com algumas turmas, mas informática, tanto no quarto e no terceiro, vocês vão ficar com esse professor feio aqui, mas que gosta muito de vocês e quer que vocês aprendam, que façam a mim, que acertem tudo. Tá certo? Aí ele pegou essa aula agora para ele ver o conteúdo e tal, em que parte nós estamos, né, do plano institucional e etc, né? Mas vocês continuam comigo. Tá certo? Aí vocês viram, né? Eu deixei lá no domingo um vídeo com algumas resoluções da questão do Enem. Né? Alguém de vocês viram? Eu vi ontem. Eu dei uma olhada. Você deu uma olhada, né? Eu vou ver, porque eu estou muito focado nas Olimpíadas e eu acabei não vendo ainda, mas eu vou. Olha, desculpa, foi do cara. Retiro o que eu falei de Natan, né? Então, eu fiquei na Informática 3 por causa de Felipe, Gustavo, Labé, Eloádia e Ellen, Ana Carolina. Eu tiro o Natan, porque o Natan nem assistiu, porque eu não assisti na Olimpíada. A Olimpíada é o dia todo?
É o dia quase inteiro, E a professor. A madrugada. Olimpíada começa às 10 Dia madrugada. A Olimpíada começa às 10 e Professor, pouco, tem 8 vôlei, vôlei horas. de praia, vôlei de não sei o que, futebol, skate, surf, tem um monte de coisa aí. Eu passei quase. Sim, mas enquanto agora não tem Olimpíada lá. Mas eu vou Exatamente, ver. Alaf, é mais de madrugada e de noite. Aí Natan vem dizer, porque eu estava nas Olimpíadas. Eu já não, você estava assistindo a Olimpíada, ficou com sono e não assistiu. Não, mas é sério, gente, assistam, viu? Que a gente não pôde fazer na aula passada, viu? Respondi 10 questões lá, tá show de bola. Assistam porque eu falei assista, esqueci até de falar isso. Porque sociologia, dificilmente, ou a menor quantidade de disciplina, de questões, perdão, vão ter lá, assim, segundo Emílio Durkheim, ou pegando um trecho aqui, analise esse texto de Karl Marx, pererê, parará, 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 parará. Com base nesse texto, assinar a alternativa correta. Segundo Max Weber, Bourdieu, vai ter essas questões? Vão ter essas questões. Mas a maioria, a grande parte das questões são quais? Eles vão pegar algum trecho de alguma coisa, de algum jornal, ou vão criar algum texto, vão pegar alguma peça publicitária, algum gráfico, alguma coisa, ou outro texto mesmo, etc., falando de alguma coisa, não diretamente aos autores da sociologia, mas com a relação com o pensamento sociológico para vocês responderem. Tem um que é interessantíssimo, uma questão que é interessantíssima, eu acho que é sobre a questão sobre criminalidade, se eu não me engano, lá daquele vídeo, né? É uma questão interessantíssima, né? Tem uma questão sobre a internet também que é interessantíssima, até eu fiquei na dúvida, eu falei, poxa, não tem nenhuma relação direta com nada da sociologia, então você tem que, é mais, na redação tem dizendo que, além das questões gramaticais, sintagem, etc., você tem uma competência sociocultural, né? Então, a gente tem que dar algo, os autores, as escolas sociológicas, obviamente, né? Mas mais do que isso, que vocês têm uma capacidade de ter, por isso que eu falo com vocês sempre, ter uma autonomia de pensamento, para quando você chegar lá no Enem, você falar assim, olha, não tem nada disso que o professor falou, mas mesmo não tendo nada disso diretamente que o professor falou, de sociologia, de filosofia, de história, eu tenho competência de responder essa questão de forma correta. Para vocês terem essa autonomia de pensamento e chegar lá na resolução das questões e falar assim, olha, ele tem isso, mas eu tenho condições de pensar, de racionalizar, e eu vou responder isso. Mesmo não sendo diretamente falando de Marx, de Engels, de, sei lá, de qualquer, de Bourdieu, de Balbo, etc. Né? Aí por isso que ver aqueles vídeos, né? A gente vai ter mais aulas de resolução do Enem. E se vocês também quiserem fazer em casa, aí vocês fazem algumas questões, aí tendo dúvida, aí vocês falam comigo, sem problema nenhum, né? Tá certo? As outras resoluções que o senhor vai fazer, vai ser com a gente ou o senhor vai gravar também? Com vocês. Sim. Foi só uma particularidade da semana passada. Viu? Aí, dentro do nosso desenvolvimento, né, a gente vai falar agora sobre racismo. Né? Carol, não sei se ela assistiu a aula passada, mas todos os outros que tiveram, a gente falou sobre o quê? Sobre aquela discussão de unidade, diversidade, cultura, evolucionismo, relativismo cultural. Né? A gente vai entrar fortemente nisso. Né? Então, o racismo, a gente vai partir de um teórico, né, brasileiro, né? Vamos estudar um brasileiro, né? Temos que estudar o pensamento social brasileiro, que é Silvio Almeida, né? Ele fala sobre o racismo estrutural, né? Gente, em primeira questão, ele delimita, que a gente vai falar, ele delimita a discussão racialista, essa questão de raça, essa denominação de raça, essa classificação, né, de raça, essa relação de poder que emerge daí, né, como
uma lógica eminentemente capitalista, burguesa, moderna. O que isso significa, gente? Ele faz parte de uma tradição teórica em que vincula a discussão de raça, esse discurso racialista e do racismo da raça, como um produto da modernidade burguesa. Gente, tem tradições do movimento negro que perpassam essa discussão sobre raça enquanto uma discussão que é interior à modernidade burguesa. Ele vai lá, sei lá, nos mitos bíblicos, etc. Mas Silvio Almeida vai circunscrever essa discussão à própria modernidade burguesa, porque é só na modernidade burguesa, o iluminismo, as escolas antropológicas que nós falamos na aula passada, em que o processo de dominação vai ser explicitamente baseado na raça. Aqueles, vamos dizer assim, uma justificativa, uma explicação para como ocorriam essas dominações, porque eram dominações anteriores em que o processo de dominação, de justificação daquela relação de poder, elas não estava no centro da discussão racial. Basicamente, vamos dizer assim, era um outro, né? Era o dominado, era o que entrava em guerra e perdia, se tornava dominado, se tornava escravo, ela justificava a escravidão, a dominação, etc. Pensemos, por exemplo, na Roma antiga, né? Os bárbaros eram os bárbaros. Roma invadia lá, quem perdesse a guerra era bárbaro, independentemente de sua constituição racial, fenotípica, étnica. Não, todo mundo ia ser escravo. É branco ou negro, ia ser. Não, mas na modernidade burguesa emerge esse discurso. Então, ele está falando que esse processo de dominação, esse processo de relações de poder que emerge com a modernidade está centrado também na questão racial. Mais precisamente, ou em outras palavras, não se pode entender a modernidade capitalista, a modernidade burguesa, iluminista, o que quer que seja, sem discutir raça e racismo. E sem ter um grande parâmetro, um grande domínio da teoria social. Ou seja, para entender nosso momento histórico que estamos vivendo agora, que a modernidade ainda não acabou, viu, gente? Apesar de ter lá os créditos pós-modernos, etc., não, a modernidade ainda existe. As relações capitalistas ainda existem. Elas, sem a discussão de raça, sem a discussão do racismo, não se pode entender. Ou o entendimento, a compreensão não vai ser total. Então, ele defende a tese que o racismo é algo estrutural. Por isso que o nome do livro dele da obra dele é Racismo Estrutural. Por que o racismo é estrutural? Por que o racismo é estrutural? O que é estrutura, gente? Não circunscrevendo a definição de estrutura dentro da sociologia, mas no entendimento mais amplo. O que é estrutura? Vamos fazer uma analogia um pouco tosca, lógico, né? Você mora em determinada casa, ou apartamento, etc. Não sei se eu já fiz essa analogia com você. Mas você mora numa casa, etc. Você tem um problema em uma determinada parede, né? Um problema de filtração, um problema pintura, etc. Um problema qualquer que seja. O que é que você faz? Você derruba a casa toda? É necessário? Não. Não, Natan, você derrubaria? Não, que ele tá assistindo as Olimpíadas. Não só por causa disso, né, Natan? Não derrubar. Fazer o quê? Você consertava a parede, né? Mas se nós tivéssemos um problema na estrutura da casa, vocês fazem o quê? Aí sim. Aí não tem outro jeito, você vai ter que reconstruir, porque qualquer coisa que você fizer, a casa pode cair. É isso, a estrutura,
ela tem uma importância central no processo, nesse processo de comparação, mas ela tem essa centralidade também para as ciências sociais, notadamente a sociologia, né? Para determinadas escolas sociológicas, viu, gente? Outras dizem que não existe estrutura, etc, etc. Mas, para a tradição de pensamento de Silvio, é estrutural porque não é uma questão simples, não é uma questão, vamos dizer, episódica, não é uma questão individual, principalmente ele vai bater muito nisso, não é uma questão individual, não é uma questão que não tem centralidade no processo de sociabilidade humana não, do capitalismo, né? Mais precisamente. O racismo é estrutural porque ele integra a organização da sociedade burguesa em questões jurídicas, em questões econômicas, em questões religiosas e também nas nossas relações cotidianas, nas nossas relações do dia a dia. Então, o racismo orienta, dá o sentido, explica muitas vezes as relações assimétricas, explica nosso comportamento, faz com que, vamos dizer, faz com que nós nos comportemos de determinada forma, porque a estrutura social da modernidade capitalista tem como centro também, além da exploração de classe, obviamente, de gênero, obviamente, tem como centro a opressão racial. Por que a opressão racial? Porque é estrutural, porque é do centro. Vocês lembram? Na aula passada a gente estava falando do evolucionismo, e de como o evolucionismo foi utilizado como justificativa do neocolonialismo. Então, o evolucionismo falava o quê? O que é que o evolucionismo falava, gente? Vocês lembram? Foi a aula passada. Dizia que existia Legal, uma unidade. Sobrevivem, etc. É a prevalência Existia, do olha, partia desse pressuposto da unidade humana, né? A unidade da humanidade, só que essa unidade tem como de desenvolvimento que tipo de sociedade? A europeia. Capitalista, europeia, branca, cristã, judaica, heterossexual, da família monogâmica, e etc. É isso. Né? É isso. Todo o resto estava em processo de evolução. E aquele processo neocolonial era o quê? Um processo em que, olha, o cara estava lá em Paris, né, curtindo Paris, curtindo Berlim, Londres, ele saía do seu luxo de Berlim, Londres e Paris, e ia para o norte da África, naquele calorão, ia para a Índia, né? Aquele calor, aquela temperatura, aquela religião, aquela cultura totalmente diferente, para levar a civilização europeia. Era o fardo, né? Era o fardo, eles iam levar para lá. Poxa, eles deviam agradecer, né? Então, essa lógica, né? Isso significa o quê? O que é que significa ali? Essa discussão ela não surge com a antropologia. A antropologia dá aquele verniz científico, né? Aquela justificação. Ó, estamos fazendo ciência. Né? Nós estamos fazendo ciência. E o racismo tem sua explicação. Por quê? Quem era esse outro? Esse outro tinha uma cor da pele. Esse outro tinha uma determinada tradição cultural, religiosa, etc. E era basicamente um negro. A gente está falando aqui do neocolonialismo, mas essa lógica ela começa, obviamente, com o colonialismo. Aí você vai dizer, professor, mas a Revolução Industrial é do século XVIII, XIX, XVIII, né? Século XVIII, né, tal. Como é que a colonização está vinculada ao processo do modo de produção capitalista, né? Como é que você começa lá no século XVI, já existe a capitalismo? Outras formas de capitalismo, capital comercial, outras formas de capitalismo, mas não existia ainda o desenvolvimento, o amadurecimento do capital industrial, né? Mas já existia capital comercial, já existia bancos, já existia relações capitalistas, mas era no primórdio, então esse foi o primeiro movimento, né? Então o século XVI ele vai fazer isso, né? A
a destruição do modo de produção feudal, a emergência do capitalismo, a emergência da burguesia, a burguesia comercial, etc, etc. Ela tende a se expandir com o capital, lembre-se que o capitalismo é essencialmente, ele busca essencialmente sua expansão para aumentar seu lucro, né? Seu acúmulo de capital, etc. Então, ele vai se expandir, ele vai procurar outros lugares, notadamente aqui a América, né? A conquista da América, né? Os índios não se adaptam ao processo de exploração, né? Eles se rebelam e tal. Então, eles vão procurar lá na África, né? Os escravos. Né? Aí você vê aquela estátua que foi, daquele bandeirante que foi queimado agora, nego, meu Deus, a estátua, como é que queima a estátua? Já demorou um tempo, né? Não é só para queimar a estátua, não, né? A estátua, eles devem ficar, a elite brasileira, né? Eu falo isso, eu gravo isso, eu fico falando isso. A elite brasileira devia se contentar em queimar a estátua. Né? Deviam ficar calados e falar, porra, que bom que foi só a estátua, que bom que foi só a vidraça do banco. Devia ficar caladinha, né? A elite econômica devia ficar caladinha. Olha, foi só a estátua, né? Que bom que foi só a estátua, né? Tá ali, né? Mas não, nem estátua pode. Isso aqui, ó. Mas vamos voltando à aula, né? A dominação escravista, gente, é a dominação direta, de poder direto, né? Mediada pela violência, etc. Não só pela violência, né? Mas a violência tem um papel muito grande na dominação de classe. Mas tem a necessidade de justificação. Qual a justificação, gente? Que se dava no primeiro ciclo colonial, lá do século XVI em diante? Aquelas pessoas não tinham alma. Aquelas pessoas não eram humanos, né? Aquelas pessoas eram destituídas de humanidade. Só iriam ser humanos com o quê? Depois da catequização, depois de aceitar essa visão de mundo e todas as instituições que lá emergiam daquela Europa, né? Com o capitalismo nascente. Então, esse processo de discussão começa a se racializar. Ou seja, quem é esse outro? É o índio? É também, mas quem é esse outro? Principalmente vai ser o negro africano. Vai ser principalmente o negro africano. Esse outro vai ser o negro africano. Então, esse conceito de raça, ligado principalmente a características fenotípicas, né? O negro africano é esse outro, principalmente, né? Essa barbárie que foi o processo de escravidão. Então, esse conceito de raça, Silvio Almeida vai falar justamente que esse conceito, como ele emerge como um conceito classificatório. O que significa esse conceito classificatório? Hierarquia. Claro, Expedito. A igreja foi fundamental para justificar esse processo. A igreja, você lembra que a igreja era a principal instituição naquele período do século XVI, né? Não do neocolonialismo, era o primeiro processo colonial. Ela é extremamente importante, que era a principal instituição social, uma das principais instituições sociais. Né? Imagine as principais instituições sociais daquele período histórico justificando o processo, dizendo que ela é legítima. Então, toda aquela barbaridade, eles falavam que era legítimo. Mas não é legítimo, né? Você tratar os negros daquela forma. Aí você tinha essa vamos dizer assim, a possibilidade de você dormir com a consciência tranquila, né? Porque se a minha religião está justificando, eu vou dormir com uma consciência tranquila lá, né? Eu vou dar um monte de chibatada, vou violentar as negras escravas, etc. Mas a igreja está dizendo que é legítimo, então eu vou dormir de consciência tranquila. Era mais ou menos isso. Né? E a igreja católica vai ter uma importância nesse processo imensa. Imensa. Então, vai surgir, esse conceito de raça vai se desenvolvendo, né? Aí chega no auge, né? O cume, né? Não, o auge o cume não. Vai subir de nível, né, com a sistematização dos iluministas, né? Aí Silva Almeida vai falar, pô, os iluministas tentam
entender o mundo de forma racional, né? A gente já discutimos isso, né? A partir, não é a partir do iluminismo, né? Mas um pouco antes, mas o iluminismo ele tem uma importância como movimento cultural, filosófico, científico, né? Mais filosófico, né? Do que científico, muito grande no processo de justificação, vamos dizer assim, um movimento ideológico do nascente capitalismo, né? Vamos dizer assim, se as relações de trabalho por excelência, aquilo que caracteriza um determinado modo de produção econômico, né? O iluminismo é sua expressão teórica, vamos dizer assim, vamos falar assim, o iluminismo seria a sua expressão teórica. Por quê? Porque o iluminismo passa a tratar os fenômenos humanos enquanto passíveis de uma interpretação, de uma compreensão racional. E era o que o capitalismo estava precisando. Por que racional? E por que o capitalismo estava precisando? Ela defende a existência da razão, a razão universal, de que as relações, não só da natureza, mas as relações humanas, têm uma determinada racionalidade, obedece a determinadas leis sociais e históricas, que podem ser compreendidas através da razão humana. Então, a explicação religiosa ela vai sair de cena, a explicação racional vai entrar de cena, na verdade, o racionalismo, a racionalidade, a cientificidade que surge depois, vai ser o centro da explicação dos fenômenos, tanto naturais como sociais e humanos. Sociais e humanos é redundância, né? Se é social, é humano e tal. Por que eu falo isso? Por que nós estamos falando isso mais precisamente? Porque o iluminismo também vai falar sobre esse processo de raça, esse processo, essa nova compreensão do homem, e o iluminismo vai entrar no popular, numa sinuca de bico, com um processo que ocorreu aqui na América Central, num país da América Central. Aí você vai entender qual é essa sinuca de bico. Né? Então, o capitalismo é aquele modo de produção que necessita do desenvolvimento da ciência, da filosofia, da explicação do mundo de forma racional. O iluminismo ele passa a compreender o homem com todas as suas complexidades. Né? O homem é tanto o ser biológico, quanto é o ser que trabalha, quanto é o ser que pensa, quanto é o ser que fala. Né? Emerge a Revolução Francesa, né? Que tem como justificativo, como fundamento ideológico o próprio iluminismo, né? Depois da Revolução Francesa, né? E com o desenvolvimento da Revolução Industrial, as ciências particulares, né, que já estavam se desenvolvendo de forma muito grande, ela tem um impulso muito maior. Desse contexto histórico aqui, emerge a sociologia, a antropologia, a ciência política, etc. Né, que buscam explicar o homem, seu comportamento, as relações sociais, de forma racional. Emerge o positivismo. O positivismo quer o quê? Quer fundar uma dada ciência da sociedade, em que as explicações de todo o nosso comportamento, das relações sociais, das instituições, etc., etc., sejam feitas de forma racional, fundada na unidade entre os métodos, né, gente? Você lembra disso? Os métodos seriam aqueles métodos oriundos das ciências naturais, né? Mas o cinto aí, ainda, falando sobre o iluminismo, né? O iluminismo pregava o quê? A igualdade do homem, né? O homem, a racionalidade fazia com que todos os homens fossem iguais. Né? E a Revolução Francesa, né? As cores das três bandeiras, né, Felipe? Voltando agora, Natan, né? Simbolizam a igualdade, a liberdade e a fraternidade. A igualdade, a igualdade entre os homens, porque todos os homens são iguais, livres e iguais. Olha, vamos defender isso. A sinuca de bica, qual é, gente? Lógico que esse processo da Revolução Francesa vai ser um avanço na própria desenvolvimento da humanidade. Eu acredito ainda nisso, né? Acredito que é um avanço, né? Pelo menos
ideologicamente, né, é um avanço. E a própria constituição de leis, né, o Estado, né, que institui essa igualdade, eu acho que é um avanço, né? A gente, variadas tradições da sociologia não interpretam dessa forma. O que isso significa, gente? A sinuca de bico. Se todos nós somos iguais, que raios vocês, europeus, têm direito de escravizar outros povos, se todos somos iguais? Não é verdade? Olha a contradição que o próprio pensamento iluminista, o próprio desenvolvimento lá da Europa, das ciências e do próprio modo de posição capitalista, da política, do Estado, põe no mundo. Se todos somos iguais, por que você pode me escravizar? E esse ser genérico é o quê? O que é essa humanidade? Olha a discussão sobre a unidade da humanidade. Esse ser genérico que vocês estão falando aí, essa igualdade, é a igualdade mesmo? Ou o parâmetro que vocês estão utilizando é do homem europeu? Ah, todos somos iguais, tá certo. Então você está colonizando o Haiti. Todos somos iguais, então vou fazer uma revolução aqui nessa bagaça. Revolução haitiana. Foi em 1804. Olha, alguém lembra? Pouco menos de 20 anos depois da Revolução Francesa. Né? Pouco menos de 20 anos? Não, pouco mais, né? Foi em 1789, né? 10 anos, 1799. Não, pouco menos, né? De 20 anos. Aí os caras, não, eu vou fazer a revolução aqui. Somos todos iguais. Vocês que falaram lá na Revolução Francesa. Pô, eu também sou ser humano, sou racional, sou um ser racional. Então, eu não posso ficar subjugado a você. Eu vou declarar a independência daqui. Olha a sinuca de bico. E aí vai fazer o quê? Eles não aceitaram, obviamente. Teve represárias com a sua revolução haitiana, etc. Reverberações, gente, que explicam muito da situação do Haiti até os dias de hoje. Viu, gente? A história da Haiti é uma história muito rica. Olha essa comparação. Aí você vê que essa discussão, esse conceito de raça, principalmente, é um conceito eminentemente político de dominação de relações de poder. Poxa, se você fala que não há distinção, e teve até a Declaração Universal dos Direitos do Homem, né, na Revolução Francesa, eles falavam do homem. Isso pressupõe o quê? Uma unidade. Ele não falava do homem europeu, que é católico. Não, ele falava do homem. Mas escravizava. Então, a partir todas aquelas transformações, o iluminismo, aí posteriormente a Revolução Francesa, posteriormente desenvolvimento das ciências, posteriormente desenvolvimento do positivismo, etc., faz com que abra uma determinada fissura nesses processos de colonização e neocoloniais. E esse processo de luta por direitos civis, que ocorreram já no século XX. Por quê? É por isso que eu considero ainda um avanço, porque apesar dos pesares, os povos dominados, eles tinham a possibilidade de lutar justamente por causa disso. E tinham, olha, também, alguns, óbvio, que a minoria em determinado momento, alguns teóricos, ativistas, etc., dos próprios países dominados que lutavam a favor dele. Por exemplo, Sartre. Né? Sartre, intelectual francês, né? Existencialismo. Depois se aproximou do marxismo, Simone de Beauvoir. Então, é um avanço que não existia em sociedades anteriores, né? Porque não existia esse princípio, pelo menos formal, da igualdade. Então, nesse processo histórico é que vai se desenvolver conceitos dicotômicos de civilização e barbárie, civilização e selvagem, etc., etc.,
que o positivismo vai também fundamentar um tipo de explicação que mesclava tanto características biológicas como geográficas. Olha, é interessantíssimo, né? Surge o determinismo biológico e geográfico, né? As artimanhas da classe dominante, eles são inteligentes demais, né? A gente não pode negar que para se dominar você tem que ser inteligente, porque você tem que construir todo um corpo teórico, do senso comum, etc., para justificar que nós aceitemos, ou pelo menos nós não façamos nada, né? Porque ele falava do determinismo biológico, ou seja, determinadas características biológicas eram inerentes a determinado tipo de comportamentos imorais, fracos, lascivos, né? De que não gostava de trabalhar. Quem era que tinha esse comportamento, essa característica biológica? O não europeu, notadamente o negro. Aí construía toda aquelas sínteses filosóficas, científicas, para justificar o injustificado. Lombroso é o caso mais paradigmático, porque Lombroso ele calculava, olha, através do tamanho do crânio, a propensão à criminalidade de uns e outros. Veja naquele período histórico, quem ia imaginar que você medindo estava errado? Você fala assim, o cara tá lá medindo o tamanho do crânio, é um negócio matemático, né? Com a precisão matemática de centímetros, mas não pode estar errado. E completamente errado, né, gente? Diga, John, pode falar. Não sei se vocês assistiram, se o senhor assistiu aquele filme Django Livre, Django, né? De Tarantino, que tem uma parte, porque o cara que fazia o papel do senhor é o Leonardo DiCaprio. Aí quando ele descobre aquela farsa lá, né, que na verdade o Django tá atrás da mulher dele, aí ele descobre a farsa e ele tira um crânio de dentro de uma caixa, né? E ele argumenta que aquele crânio é de um negro velho que cuidou dele, que cuidou que barbeava o avô dele, algo assim, que ele passou muito tempo lá na fazenda. E que ele era um cara de confiança. E daí ele serra o crânio e ele explica que essa como é que eu posso dizer, essa submissão dele, né, porque ele foi um negro submisso, uma pessoa que servia, né, servia a família dele, branca, e aí ele vai justificar mostrando umas ondulações dentro do crânio. É o princípio. Só lembrando, porque eu lembrei aqui, o senhor estava falando, eu lembrei da cena. Quem não assistiu, acho que era bom assistir. É muito legal aquele filme. Aí mostra nessa ideia aí Sim ou não, né, Jonathan? Você mesmo. É essa a lógica, gente. Essa a lógica. Por que essa lógica? Porque as pessoas vão falar que existe uma precisão, uma exatidão matemática que explica o comportamento. É só quando você emerge outros teóricos questionando isso que essas teorizações perdem a validade ou deixam de ter algum tipo de aceitação científica. Porque naquele momento não. Você tinha o quê? Você tinha uma atmosfera social em que o racismo era normal, relações sociais normais, e você tinha expressões científicas que confirmavam isso. Então, porra, o negro é. Você vê como uma coisa, relações sociais, relações intersubjetivas, relações cotidianas, eram racistas e ainda são, obviamente. São expressões de uma sociedade racista, emergem teorizações para justificar essas relações, né? Teorizações científicas, e essas teorizações científicas, elas voltam e fortalecem esses discursos científicos, essa relação entre senso comum e ciência, né? Aí, gente,
o positivismo, ela inaugura isso, né? Basicamente inaugura. Determinismo biológico, você tem cabelo, então, assim, cabelo crespo, né? Nariz assim, tal, cor da pele e tal. Você é propenso a determinado tipo de comportamento. Aí qual é o determinismo geográfico? Em determinadas regiões, em que, onde, por exemplo, aqui no Equador, né? Lá, olhe lá na América Latina, lá na região do Equador, não é Equador país, né? Aquela divisão lá geográfica, né? Ou então lá na África, no deserto ali, do Saara, na África subsaariana, né? Ou lá na Índia, né? Geralmente são regiões mais quentes. Aí fala, pô, geralmente são mais quentes, eles são mais pobres. Será que tem alguma relação entre o clima e o subdesenvolvimento ou não desenvolvimento, ou o atraso, o primitivismo, o selvagerismo? Tem. Olha, lá não dá para desenvolver a civilização. Não dá para desenvolver a civilização, é muito quente, né? O calor queima a cuca, né? Não dá para desenvolver determinismo geográfico. E qual era o lugar que dá para desenvolver aquilo tudo? O clima temperado da Europa, dos Estados Unidos, etc. Óbvio, né? A gente tem as estações bem definidas, a gente pode nos vestir melhor, né, por causa do inverno, né? Vocês podem usar cachecol, aquelas coisas, né? É Sharp, né? Você não vai usar Sharp lá no meio do sertão paraibano, no meio do sertão baiano, né? Porque faz calor, né? Mas o cachecolzinho é tão bonito, né? É elegante mesmo. Entendeu? Aí era isso, você falava assim, olha, quente, não dá para se desenvolver uma civilização. Então, olha a vinculação daí para dizer, então, é o clima quente que impossibilita. Ou seja, estávamos numa situação complicada. A única saída era aceitar a dominação dos brancos europeus. Para sair disso. A única saída. Aí você tem toda uma discussão sobre miscigenação, sobre embranquecimento, né? Foi um processo de embranquecimento, uma política, né, de embranquecimento que ocorreu no Brasil. A discussão sobre miscigenação enquanto a identidade da América Latina também é um discurso que é de séculos, né? Vai emergir logo na Semana de Arte Moderna de 22, na Tropicália com Caetano, né? No realismo mágico da literatura. São todos esses discursos que vão emergir, que vão tentar falar sobre a identidade latino-americana para que haja uma superação dessa subordinação, em grande parte. Em grande parte, todo esse discurso é para falar o seguinte, olha, nós não somos inferiores aos brancos, né? Justamente por causa dessa tradição, esse processo de racialização, esse processo de hierarquização, esse processo que vai surgir na Europa e apontar o outro como inferior. Mas esse outro não era qualquer outro, gente. Esse outro tinha cor, tem cor. Aí por isso que Silvio Almeida faz essa vinculação, essa discussão de raça, racismo e a modernidade burguesa. Porque não ele vai defender a tese, e é corretíssima, que o racismo não é algo patológico. O que é algo patológico? Que está fora da normalidade. Ele fala, o racismo é a normalidade dessa sociedade. O racismo, o preconceito racial, a discriminação, mas ele fala de racismo, o entendimento de racismo, essa distinção entre discriminação racial, preconceito e racismo, porque ele vai dizer que o racismo ele é sistêmico, ele é estrutural, ele não é algo episódico, ele não é algo patológico, né? Patológico por quê? Porque você tem uma determinada patologia, você pode superar essa patologia e voltar à normalidade. Ou seja, foi um momento, em um determinado momento foi desviado, mas você voltou à sua normalidade. Ele está falando, não, a sociedade capitalista, a modernidade burguesa, a normalidade dela é uma normalidade racista. A estrutura de sociabilidade é uma estrutura de sociabilidade que tem também como cinto a questão do racismo e a subjugação de um grupo social sobre outro.
E isso ele perpassa direito, ele perpassa instituição escolar, ele perpassa a economia, ele vai perpassar a religião e nas relações intersubjetivas. Então, ele vai perpassar todas essas formas de relações sociais, de objetivações humanas. Mas a explicação, aí ele vai continuar nesse desenvolvimento, né? A explicação que Silva Almeida fala, ou as explicações que existem sobre o racismo, ele vai delimitar em basicamente 3 grandes explicações. Quais são? Uma individualista, uma institucional e a estrutural. A individual para esse individualismo burguês dá trabalho para a gente, viu? A individual que se fundamenta na grande visão de mundo burguesa, né? A individual, ela não é também um produto arbitrário que surge, é uma explicação necessária para o tipo de sociedade que nós vivemos. Se nós vivemos num tipo de sociedade em que há uma valorização do individualismo, o indivíduo ao centro do mundo, o indivíduo racional, ele age de forma sem constrangimentos, né, para esse discurso burguês. Ele não tem nenhum tipo de limites para conquistar aquilo que ele almeja. Então, o indivíduo ao centro do mundo, o racismo vai ser também um comportamento meramente individual. O racismo é um comportamento individual, o racismo é um comportamento psicológico, o racismo é um desvio de determinados indivíduos que deve ser punido na forma da lei. O senhor tinha dito que o racismo estrutural não é individual. No caso, o racismo estrutural não é individual e o racismo é individual. Não. Há explicação de uma determinada tradição. Silva Almeida está falando o seguinte: para explicar o racismo, existe, vamos dizer assim, vamos dividir em escolas para ficar mais fácil? Vamos? A escola individualista, uma tradição individualista que busca explicar o racismo. Há uma tradição ou uma escola institucional que busca explicar o racismo, que entende o racismo como uma questão institucional. E há a escola dele, o tipo de pensamento dele, que entende o racismo como um racismo estrutural. Tá certo? Certo. A escola individualista, ela busca explicar esse fenômeno do racismo, ela diz o seguinte: o racismo existe. Já é um avanço. O racismo existe. Tem gente que nega a existência do racismo. O racismo existe. Devemos explicar. Para o quê? Para superar. Como nós vamos explicar? O racismo é um comportamento patológico de indivíduos. Você está entendendo? Está entendendo, Ana? O senhor falou sobre as escolas. Aí você vai desenvolver elas, não é? Exato. Tá. São formas diferentes de tentar compreender esse fenômeno do racismo. Tal como existe a escola de Durkheim, sociológica, a escola de Weber, a sociologia compreensiva, o materialismo histórico, etc. Não são formas diferentes de tentar entender a vida em sociedade, as relações sociais, os comportamentos sociais? Não são os pensadores fundantes da sociologia? Pega essa lógica de separação e venha para cá. Então, a escola individualista vai explicar o racismo nesse sentido. Olha, o racismo é uma consequência de comportamentos individuais. A pessoa é racista. X, a pessoa é racista Y, a pessoa é racista Z. Não há nenhuma coerção social, lá em Durkheim, não há nenhuma coerção social que faça com que as pessoas se comportem de forma racista ou não. Elas têm a liberdade de agir. Vamos dizer assim, vamos falar no popular, gente? A pessoa tem desvio de caráter, a pessoa é mau caráter. Aí se comporta de forma racista. Tá certo? Mas não tem essa questão de sociedade, de estrutura social, não. Não tem nada disso, não. A sociedade é perfeita, as pessoas que são ruins.
Basicamente é isso. A sociedade capitalista é boa. Há crime, há racismo, há machismo, etc., porque as pessoas são ruins. Então, está no nível individual. Lembra? A escola individualista está dizendo o quê? É aquela pessoa que é ruim. Aquela pessoa não tem uma índole boa. Aquela pessoa pau que nasce torto, né? Não tem essa música, o pagode daqui da Bahia, pau que nasce torto nunca se endireita, né? É o pau que nasce torto que nunca se endireita. Então, é um indivíduo. Ele tem uma liberdade de agir. A institucional vai falar que não. A institucional vai falar que o racismo é produto de uma lógica institucional. O que é instituição? Ele vai falar aqui, o que é instituição, eu vou falar aqui depois, mas a gente já está depois das 11 horas, né? O que é institucional? É que não há um comportamento individual. O racismo, ele está solidificado em instituições. O que é instituição? É o Tribunal de Justiça, é o Congresso Nacional, é o Instituto Federal da Paraíba. Tudo isso são instituições. Por que são instituições? Porque essas instituições, elas funcionam quase como um constrangimento. Não vamos dizer um constrangimento, mas como realidades sociais, realidades humanas que vão operar, vão fazer com que as pessoas, os indivíduos, se comportem de determinada maneira, que façam, vamos dizer assim, que dão limites para o comportamento. Né? Não é uma correção direta, mas eles vão dar limites e vão influenciar o comportamento dos indivíduos. Né? Por exemplo, você tem a questão do direito, o direito penal, o direito civil, o direito administrativo, né? Que é uma questão que interfere mais diretamente com o nosso comportamento, né, do que fazer, do que não fazer. Elas têm um gradiente, né? Você não pode fazer, ele fala assim, você não pode fazer isso, porque a vida em sociedade é múltipla, né? Então ele vai falar, não pode fazer isso, né? Mas você não vai ter uma definição muito precisa, direta daquilo que você vai fazer ou que você não vai fazer, principalmente do que você não pode fazer, né? Isso no direito civil, né? Do direito administrativo vai ser um pouco diferente. Vai estar complicado um pouco para você entender isso, mas a definição dele acho que vai deixar mais claro. Ele vai falar aqui que as instituições são modos de orientação, rotinização e coordenação de comportamentos que tanto orientam a ação social como a torna normalmente possível, propiciando relativa estabilidade aos sistemas sociais. No popular, ela vai orientar o comportamento e ela vai normalizar esse comportamento. O que é normalizar? Ela vai dizer, ou melhor, legitimar, como aceito socialmente determinados tipos de comportamento. Ou seja, ela vai dizer assim, olha, determinado comportamento é legítimo e deve ser aceito e deve ser estimulado, etc., etc., que as pessoas se comportam dessa maneira. E outros determinados tipos de comportamentos, não. Mas qual a diferença da interpretação individualista para a interpretação institucionalista? As instituições são realidades coletivas. Não são comportamentos individuais. Por exemplo, você tem a dificuldade de... Supondo, a questão das cotas, mas vamos imaginar outra coisa. Cotas no STF. Você teve Joaquim Barbosa, que era negro, mas basicamente pessoas brancas. Discutem cotas no STF. Por que essa discussão de cotas? Porque institucionalmente, ou seja, essas rotinizações, essas organizações,
essas coordenações que orientam o comportamento dos indivíduos, que normalizam determinado tipo de relações sociais, elas funcionam como uma barreira para que pessoas negras, pardas, etc., adentrem ao STF, sejam indicados ao STF. Né? A indicação do presidente, passa pelo Senado, etc. Aí tem a questão política, etc., que a partir das eleições de 2020, a partir das eleições de 2020, tem agora a quantitativa mínima de candidatas mulheres. Né? Tem cotas nas eleições institucionais. Para quê? Porque isso funciona. Porque isso existe. Porque institucionalmente, a política né, institucional, ela é patriarcal, sexista, machista, como você queira falar, e racista também. Por que isso? Porque poucas mulheres tinham acesso a poder político. Pessoas negras, mulheres negras, menos ainda. Aí o que se fizer? Vamos aprovar uma lei para que isso ocorra. Essa é a lógica de explicação das instituições. Por que está falando assim? Olha, as instituições são formas de objetivação humana que se fundamentam numa lógica, vamos dizer assim, racista. E para que ela supere essa lógica racista, ela necessita de determinadas políticas públicas que combatam essa lógica. Então, não vai ser o comportamento individual que vai mudar, não vai ser a punição individual que vai mudar, né? Vão ser políticas públicas, tentativas de melhoria, etc., etc., como a questão das cotas na universidade, a questão das cotas no processo de disputa política institucional, né? Essa hipotética inserção de cotas para negros, para ter acesso ao STF, etc., etc., é porque a própria instituição tem características racistas, que faz com que haja barreiras para o acesso de negros, mulheres, de gays, lésbicas, etc. Então, é algo mais difícil de ser mudado, né? Vamos dizer assim, mais difícil de ser mudado, porque são instituições. Instituições têm uma determinada solidificação, elas são mais perenes ao processo histórico, né? Logicamente que as leis vão mudar, né? Mas não mudam com a mesma facilidade do que, por exemplo, o comportamento humano, né? Comportamento individual, né? Que também é difícil de mudar, mas é mais maleável, né? Você passou até é mais maleável de mudança, né? Passou até uma reportagem daquele programa que Caco Barcelos apresenta na Globo, que é até legalzinho, né? Sobre a questão da violência das mulheres nessa pandemia, algo que está ocorrendo lá se eu não me engano, em São Paulo, né, com o Ministério Público, em que as penas estão sendo convertidas, mas acho que em outros estados e outras cidades, as penas estão sendo convertidas em processos em que não seja privado de liberdade, mas que aqueles homens, eles passem por um processo de, vamos dizer, não é análise, né, mas um processo de discussão sobre essas masculinidades tóxicas, né, ou tóxicas, né? Por que isso é importante, né? Porque uma determinada instituição, o Ministério Público, e que se vincula a nossa instituição, uma determinada instituição, o Ministério Público, está instituindo determinadas políticas públicas para tentar diminuir essas questões ligadas à violência doméstica. Então, está dizendo o seguinte, o problema não é individual, o problema, eles estão falando uma aceitação de que é uma questão social, né? E que você não é privando de liberdade, etc. Mas eu sou dessa tradição também, não vai ser privando de liberdade, etc., que a sociedade vai deixar de ser machista, né? As questões são mais profundas do que isso. Então, a instituição em si, ela tem uma determinada lógica racista, né? Aí vamos dizer o seguinte, por exemplo, retomando, poucas pessoas negras têm acesso a ser ministro do STF. Por que poucas pessoas têm acesso? Porque
estruturalmente, aquela instituição STF, ela dificulta o acesso. Né? Dificulta o acesso, aí você vai dizer, professor, mas não é o STF, é a educação. É a educação porque a estrutura, institucionalmente, as universidades de direito são universidades que há poucos negros. Se as universidades em si havia poucos negros, com a instituição de cotas aumentou, mas a de direito é um pouco mais elitizada, então vai ser o quê? Mais difícil o negro. O negro, se formar em direito, vai ser difícil. Chegar se tornar um grande jurista, etc., um grande saber jurídico com a grande importância, com o conhecimento, com grandes ligações políticas, que façam com que ele seja indicado ao ministro do STF, vai ser pior ainda. Mas, vamos finalizar, que a gente já está com 12 minutos. A concepção estrutural dele, de Silvio Almeida, é simples de ser entendido. A instituição STF é essencialmente racista, na verdade, porque o acesso a ministros do STF negros é praticamente inexistente. Você lembra só de Joaquim Barbosa. Aí você tem algo anterior. A própria universidade são racistas, porque os negros têm pouca possibilidade de adentrar. Mudou um pouco isso com a cota. A universidade é racista. A universidade de direito é mais racista ainda, porque é mais elitizada, etc. Então, os negros adentrarem lá é bem mais difícil. Por que é difícil tudo isso? Porque, gente, a sociedade brasileira em si é racista. Aí o que é que Silvio Almeida está falando? Gente, a questão não é que a instituição A, B, C, D ou E sejam racistas. Não. A questão é que a própria sociedade brasileira é racista. As próprias relações econômicas são racistas. O próprio fundamento de constituição da nação que nós conhecemos como Brasil foi o fundamento do trabalho escravo, baseada no racismo. Então, as instituições, elas não criam racismo como os teóricos do racismo institucional fazem crer. As instituições, elas não criam, elas reproduzem. E esse prefixo ré significa que vamos dizer assim, um segundo movimento, né? Você está relendo, você está lendo pela segunda vez, você está refazendo por mínimo segunda vez, né? Então, essa reprodução está dizendo que não é ela que é a origem primária do racismo. Ela reproduz, ela já encontra um racismo existente e faz com que esse racismo seja reproduzido, normalizado, etc, etc. E em que instância social o racismo surge? Nas próprias relações econômicas, nas próprias relações intersubjetivas, na igreja, todas essas instâncias sociais, essas relações racistas, elas existem e as instituições sociais, elas fazem com que haja uma reprodução e uma normalização desse racismo, desses preconceitos, nessas discriminações, nessa violência, nessas relações de poder. Então, o que é que Silvio Almeida está falando, gente? O que é que Silvio Almeida está falando? Que o problema é bem mais embaixo. Já passamos 15 minutos, mas vamos terminar. Por que o problema é bem mais embaixo? Porque o problema não é de natureza individual. Né? Se é natureza individual, um indivíduo pode melhorar, superar, ou com educação, ou com algum tipo de punição, mas a sociedade em si, as instituições em si, não são racistas, são neutras, vamos dizer, são neutras. Não é institucional. Por que não é institucional? Porque as instituições são racistas? São, mas elas reproduzem um racismo já existente. Vamos dizer assim, sociologia, vamos dizer assim, é uma realidade derivada. Né? Então, não vai ser mudando as instituições que o racismo vai acabar. Não vai ser só mudando. É um ponto importante, políticas públicas, importantíssimo. Mas não vai acabar com o racismo. Por quê? Porque o racismo é bem mais profundo. O racismo está
incrustado em nossas relações intersubjetivas, nas nossas relações econômicas, no negro receber, em média, salários menores, etc. Alguém, institucionalmente, está obrigando um empresário a pagar um salário menor a um negro ou a uma negra mulher? Por que ocorre? Como assim, professor? Por que se paga menos a um negro, em média, e a uma negra mulher? Por quê? Sim, de acordo com o que o senhor está falando, é porque as instituições, elas reproduzem esse racismo, né? Não, aí, também, como é que ela se reproduz esse racismo? Ao não intervir nas relações de mercado. Sim. Uhum. Aí fala assim, olha, Bolsonaro não fala, eu não posso intervir nas relações de mercado. As instituições falam isso. As relações de mercado são livres. Mas Ana Silva está apontando para a questão mais profunda. Eu quero que fique clara para você. Um negro ganha menos, uma negra trabalhadora ganha menos, porque nossa sociedade mesmo é racista. Nós somos racistas, nós crescemos numa sociedade racista, nós aprendemos a ser racista, nós aprendemos piadas racistas, nós aprendemos, não sei porquê, os negros são inferiores, nós aprendemos que os negros devem ganhar menos, nós normalizamos socialmente, a sociedade é assim, não precisa de instituição A ou B falando isso, a sociedade é assim, e a sociedade aceita. Entrou no... É isso, Natan. É isso, por isso que é racismo estrutural. Porque, vamos dizer assim, é normal, Ana. A tradição, vamos dizer assim, é normal, tal como, por exemplo, aquelas discussões de gênero. Acho que nós vamos debater essa discussão. E tá passando muito tempo. É a discussão de gênero, que o avô fala que a menina tem que sentar com a perna fechada, que a menina veste rosa, etc. E transpõe essa lógica para questões raciais. Nós vamos aprendendo nisso. Por exemplo, a explicação de que porque mais negros são pobres, porque eles são preguiçosos. Aí você vai remontar a tradição iluminista, a tradição dispensadora, essa vinculação entre negritude e vagabundagem, né, que também foi muito forte no processo pós-1888. Então, todas as nossas relações sociais, elas estão fundamentadas na lógica racialista e racista. Por isso que é mais difícil de mudança. Porque é uma realidade em que precisaria uma mudança, eu digo, de modo de produção mesmo. Não vai adiantar mudar a instituição A, não adianta mudar comportamento B, é uma questão mais, vamos dizer, mais... a questão mais estrutural, mais profunda de nossa própria forma de sociabilidade, das relações primárias. Se na infância as pessoas aprendem a ser racistas, na escola aprendem a ser racistas, né? É o nosso cotidiano. E não é questão explícita, Ana Carolina, às vezes é implícita. Né? Tem negros que reproduzem o racismo. Negros mesmo que reproduzem comportamentos racistas. Por quê? Porque é a normalidade de nossa sociedade. Na verdade, eles aprendem, eles estão vivendo ali, eles aprendem a falar, aquele negro, aquele isso, não é que eles reproduzem o racismo, não é que eles reproduzem a forma como a sociedade está estruturada. Né? Ah, não sou como suas negras. Ah, não sou isso, tal. As piadas racistas, etc. Então é mais porque Silva está falando que ela é mais profundo, o racismo é mais profundo. Né? Não é uma realidade biológica, mas está bem, como se fosse aquelas marcas que o boi levam, de ferro, que marcam, né? Não nasceu com boi, né? Foi o homem que, de forma perversa, coloca. Mas o racismo seria isso, não nasce com o homem, nasce em um determinado momento, mas a nossa sociabilidade é construída nesse sentido. Torna-se estrutural. Aí está falando aqui, as instituições
reproduz, mas não cria. É uma realidade que existe anteriormente. Tá certo? E não é nenhuma instituição, Ana e demais, que faz com que você tem que receber menos. Mas a grande questão é essa, Expedito. A pessoa não é o que ela quer, ela tem influências da própria sociedade. Dentro da tradição sociológica que eu acredito, que está correta, que não é a de Durkheim, né? Não é a de Durkheim, mas também acredita nisso, Expedito. A gente já nasce, vai lá, Luiz, desculpe a demora, eu vou terminar agora, boa semana, até semana que vem. A pessoa, nós já nascemos numa sociedade racista. Nós já nascemos numa sociedade racista. Aí você vai dizer, nós podemos... Mas, Expedito, esse você vê que está errado, pressupõe que você estava reproduzindo o comportamento errado de forma inconsciente. Ou seja, o meio social, as relações sociais estão influenciando. Nós nos comportamos, muitas vezes, sem saber que nós estamos reproduzindo alguma coisa. É só no processo de reflexão. Por isso que a nossa discussão sobre a importância da sociologia, da filosofia, que é um momento de reflexão, de questionar essas realidades sociais enquanto realidades não naturais. Aí você vai dizer, professor, mas ele não tem culpa do comportamento? Lógico, né? Um cara branco, rico, etc., que reproduz assim, tem que ser sofrer alguma coisa, né? Mas o grosso da população sabe, velho. Tem aquelas discussões sobre as origens de alguns ditados, de algumas expressões do português, etc., que tem uma natureza racista, a gente reproduzia sem saber a história delas, né? E depois, com o desenvolvimento do movimento negro, etc., que nós tivemos acesso ao conhecimento que algumas daquelas expressões eram expressões de natureza racista, né? Tem uma expressão, eu não me lembro, por exemplo, expressões como lista negra, não sei o que lá, não sei o que lá, mas não só com os negros, por exemplo, judiar, é quase que um verbo, né? Judiação, que tem outros derivados, criado um mundo, etc. Judiar, velho, é ligada ao judeu mesmo, né? É uma expressão ligada aos judeus, né? A tratar mal, etc, etc. Como nós temos isso, né? E às vezes nós não temos conhecimento, gente. A gente não tem conhecimento, né, sobre isso, e nós passamos a reproduzir. Óbvio que as instituições reproduzem de forma pensada, que é produto de lutas sociais e tal, não é algo, estou falando mais do comportamento individual, tá certo, gente? Então, o racismo, a gente entende o racismo enquanto uma expressão da normalidade da modernidade capitalista, né, enquanto relações de classificação, relações de poder, que emergem num determinado período histórico para justificar um processo de dominação política e econômica, né, que vai fazer com que seja impossível para Silvio Almeida entender a modernidade capitalista sem estudar a questão da raça e do racismo, né? É impossível. É uma questão normal de nossa sociedade, esse é um ponto muito importante, né? Um ponto muito complicado, porque não é questão patológica, é questão normal, é de assumir essa sociedade quanto uma sociedade doente mesmo, né? Uma sociedade que, em sua natureza, é uma sociedade doente, que há várias interpretações para o fenômeno do racismo, que essas interpretações podem ser individualistas, institucionais, ou, como Silvio Almeida faz, estruturais. Individual põe a culpa no indivíduo, institucional vai falar da importância das instituições como orientadora do comportamento dos indivíduos e como normalizadores, então eles vão reproduzir um racismo, mas reprodução de algo que já existe. Aí ele vai pegar esse bojo de interpretação e vai falar, olha, gente, se a instituição reproduz, tem uma realidade que é anterior a ela. Qual é essa realidade anterior a ela? Nossas próprias relações sociais que instituíram essa lógica racista e que é algo mais difícil de ser combatido, né? Ele vai dizer combatido, porque Silvio Almeida tem, apesar de transitar, de ser um cara, um pesquisador extremamente erudito, Silvio Almeida muito erudito,
Ele tem um canal no YouTube, etc. Quem quiser se aprofundar mais sobre o pensamento dele, ele é uma pessoa muito erudita mesmo. Só que ele tem uma grande tradição marxista de pensamento, né? Então, obviamente, a perspectiva de superação do racismo para ele também passa pela superação da nosso tipo de sociabilidade. Porque não existe, finalizando a aula, não existe capitalismo sem racismo. Não existe capitalismo sem racismo. Se o capitalismo surge com a modernidade capitalista, ele está dizendo o quê? Que o capitalismo é essencialmente racista. Estruturalmente racista. Gente, prometo a vocês que não vai passar mais, mas essa discussão é uma discussão complexa, né? E muito difícil, tem que falar. E digo a vocês, como o Silvio Almeida falou, há outras interpretações e entendimentos sobre o racismo. Então, estou dando, obviamente, aquela que eu acho mais correta, aquela que está na minha tradição de pensamento, mas há outras, né? Formas de entendimento, tá certo? Então, meus queridos e minhas queridas, Ana, Natan e Ellen. Oi. Opa! Emily, Felipe, bora, José, até a próxima. Hoje é quarta, né? Até a próxima quarta. Expedito, valeu, meu querido. E Ellen, Emily, Valeu, tchau. Valeu. Tchau. Natan, valeu. Até mais. Valeu, professor. Obrigado Valeu, aí. Jonathan. Obrigado a você.